Pode chegar que essa história do Brasil colônia já começou. O Brasil no Império Português. Ouro, diamantes, reformas pombalinas, conjurações e crise do sistema colonial. A situação econômica do Império Português no final do século XVII era muito ruim. Eles estavam falidos. E agora, como mudar o rumo das coisas? Por sorte, descobriu-se ouro no Brasil. O ano era 1693, o lugar Minas Gerais. O rei era Dom João V, que governou entre 1706 e 1730. Achar ouro foi bom, mas tem muita gente de olho. Vem problemas por aí. Vários eventos foram decorrentes da descoberta de ouro no Brasil, como, por exemplo, a Guerra dos Emboabas, entre 1707 e 1709. Bandeirante, não podemos deixar os estrangeiros levarem nosso ouro. Vamos fazer uma guerra contra esses emboabas. Assim, a Guerra dos Emboabas foi uma disputa entre os bandeirantes, paulistas que nasceram na região, e os emboabas, que eram os estrangeiros vindos de fora, pelo controle e exploração da região aurífera. Os emboabas levaram a melhor, porém, o perdão aos bandeirantes veio em 1717 pelo governador das Minas Gerais, o Conde de Assumar. A partir daí, a exploração passou a ser compartilhada por bandeirantes e emboabas. Quer ir mais fundo? Mergulha no link do YouTube aqui embaixo. Outros eventos foram decorrentes da descoberta do ouro no Brasil. Quero arrecadar mais impostos e controlar a extração do ouro. Por isso, vou tomar uma decisão. Separar São Paulo do Rio de Janeiro, com a criação de duas capitanias, São Paulo e Minas Gerais. Bem, esta medida de Dom João V trouxe como resultados a fundação de vilas, núcleos urbanos, burocracia administrativa e todo o aparelho fiscal da região mineradora. Outras medidas para controle da exploração do ouro e cobrança de impostos foram tomadas no século XVIII, como a criação da Intendência das Minas para cobrar o quinto real, que, na verdade, funcionava como a cobrança de tributos sobre a produção aurífera, isto é, a quinta parte era destinada à coroa portuguesa em forma de tributos. Reprimir o contrabando nas datas, que eram lotes de terras minerais. Também foram implantados registros, que eram uma espécie de alfândega ou posto fiscal para a cobrança de taxas sobre os produtos vendidos na região. Foram abertas casas de fundição para fundir o ouro, ou seja, transformá-lo em barras para favorecer o seu transporte e o recolhimento do quinto real. No ano de 1729 foram descobertos diamantes na região, e isto intensificou a centralização e o controle administrativo na colônia. Já por volta do ano de 1780, houve o declínio da atividade mineradora e o rápido esgotamento da exploração. Quer ir mais fundo sobre esse assunto? Mergulhe aqui no link do YouTube. Agora, o reinado é de Dom José I, que governou entre 1750 e 1777. Sou rei de Portugal, vou nomear o Marquês como meu primeiro-ministro. Ele vai modernizar tudo. Beleza, chefe. Vou fazer reformas no Império. Seu nome, Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal. Seu trabalho ficou conhecido como Ações e Reformas Pombalinas, pelas quais ele promoveu
a modernização da administração do Império e o fortalecimento do tesouro português, a dinamização do comércio e da produção através da isenção fiscal, o que foi uma excelente estratégia, a criação de companhias de comércio para monopólios e incentivo à manufatura. Também realizou a criação de escolas, a elevação do Brasil à categoria de vice-reinado, a extinção das capitanias hereditárias e a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Por fim, realizou a criação do Diretório dos Índios, que na prática promoveu a incorporação do índio à sociedade dos brancos, extinguindo ou eliminando a utilização de sua mão de obra escrava. Durante o século XVIII, o Brasil viveu a crise do sistema colonial. Vieram as conjurações, como exemplo, a Conjuração Mineira, ou também conhecida como Inconfidência Mineira. Esta conjuração deu-se no ano de 1789, na província de Minas Gerais. Foi um levante promovido pela elite mineira, que se revoltou em razão da derrama, que foi a cobrança dos impostos atrasados de uma única vez pelo Visconde de Barbacena. Este movimento foi traído e não foi bem sucedido. Ainda assim, o governo reagiu com prisões, enforcamento e esquartejamento de Tiradentes. A revolta, que não ocorreu, expressava o choque de interesses entre a dominação colonial portuguesa e a elite local, ameaçada de ir à ruína por causa da cobrança dos quintos em atraso. Tiradentes e a conspiração. Longe de ser herói, e sim rico proprietário de terras, dono de 43 datas de ouro, Joaquim José da Silva Xavier foi o único inconfidente a ser condenado à morte e esquartejado. Era um aviso da coroa para inibir novos levantes. Para ir mais fundo, aqui abaixo um link do YouTube. Outra conjuração a ser destacada é a Conjuração Baiana, ou também conhecida como Conjuração dos Alfaiates. Ela aconteceu em 1798, na província da Bahia. Foi um movimento de alfaiates, soldados, ex-escravos e alguns poucos intelectuais. Eles promoveram manifestações e panfletagens no dia 12 de agosto. Pediam melhores salários, liberdade de comércio e tinham a intenção de criar uma república baiense. Novamente, este movimento não foi bem sucedido e teve como reação do governo prisões, enforcamentos, degola e esquartejamento. Queriam liberdade e igualdade, o fim do preconceito e abertura comercial para Salvador. No fim, 4 rebeldes foram esquartejados, apenas para mostrar o poder do governo. Para ir mais fundo sobre este tema, à direita um link do YouTube. E a última conjuração do período, a Conjuração do Rio de Janeiro, entre 1770 e 1794, na província do Rio de Janeiro. Foi uma revolta da elite intelectual da sociedade literária, ou uma pseudo-revolta, uma vez que tratou-se apenas de suspeita, uma desconfiança do governo. Nada foi provado. Ainda assim, o governo reagiu com prisões, mas não houve condenação por falta de provas. Essa história do Brasil colônia ainda continua. Muita coisa ainda vai ser dita.